Mas, ó, philipemid.com.br, tá bom? Entra lá, seja maior de 18 anos, porque você sabe que acontece uma mágica de 17 para 18 anos, você fica responsável na hora. Mas você precisa ser maior de 18 anos para comprar de qualquer jeito, tá bom? Então, philipemid.com.br. O QR Code tá em cima, tem o link aqui na descrição também. E o cupom FLOW10, tá aí o cupom? Então tem o cupom também, ó. Tem um cupom de 10% de desconto FLOW10. Nesse ponto eu já ia polemizar com você. Tem que ter um limite. É, né? Não precisa ser 21 como mas nos eu também Estados... acho que tem que ter um limite. Não precisa ser 21 como nos Estados Unidos. Eu concordo. Você pode dirigir com 16, É. matar um monte de gente com aquele carro alucinado e então só pode beber aos 21. Não, com certeza tem que ter um limite. É que é engraçado, porque eu lembro de mim com 18 anos. Eu era um merda com 18 anos. Eu era o mesmo babaca que eu com 17. Talvez eu continue meio babaca até hoje. Né? Mas é que você não podendo impor nenhum limite, você fica sem limite nenhum. E aí você cai no vazio. Né? Há uma diferença. Tu gosta dos 18? Esse número é interessante pra você? Porque se a gente for pensar em maioridade legal, Você tem... Pronto, já estamos discutindo, né? Eu sou... Olha só, a questão da maioridade legal, né? Que é uma coisa em que a direita bate muito, né? Especialmente a direita chucra. Tem que ser 16. Não tem que ser nem 16, não tem que ser 14, não tem que ser nada. Qual é a minha tese? Vamos ver a natureza do crime. A Ana Beatriz, que já veio aqui, né? Vamos ver a natureza do crime. Se o garoto for um psicopata com 14, ele tem que ficar preso. A questão é onde ele ficar preso. Então, o que nós temos de discutir é o que fazer com jovens criminosos e onde deixá-los. E saber quanto tempo. Né? Não faz sentido, eu também acho, você simplesmente falar, bom, o cara cometeu o crime faltando 3 dias para fazer 18 anos. Então, ele vai ficar, no máximo, ele vai ficar recolhido por 3 anos numa instituição para adolescentes e depois ele está na rua e a ficha dele nem consta que ele pode ter matado 10. Isso realmente não faz sentido. E a esquerda, que insiste na maioridade aos 18 anos, comete um erro. Eu lembraria a eles que em Cuba é 16. Por exemplo. Né? São poucos os países que têm maioridade aos 18. Colômbia, acho, Luxemburgo e Brasil. Eu nem sei porque eu sei disso, mas eu sei. Me veio agora. Não estava na pauta, como você sabe. Né? Pauta? Não tem pauta. Não tem pauta. E não tem mesmo. Agora, por que então não se faz o seguinte? Jamais um jovem abaixo de 18 anos vai cumprir pena num local para adultos. Isso nunca. Você tem que ter uma vara especializada realmente para crimes cometidos por menores, que são a minoria, não chegam a 5%. É um mito essa história de que os jovens abaixo de 18 matam todo mundo e ficam impunes. E são a maioria. É uma minoria extrema, mas, de qualquer modo, né, não faz sentido você garantir a impunidade para um cara de 17 anos que mata uma pessoa por causa da lei dos 18. Não é? É um pepino mudar isso, porque isso está na Constituição, e isso é considerado uma cláusula pétrea. Mas isso não seria... Tu não considera isso uma discussão secundária para os problemas que a gente já tem no Brasil? Claro que é secundária, mas a extrema-direita faz disso uma discussão importante. Tipo, liberação de armas. Para mim parece também uma questão aí nós secundária. discordamos radicalmente. É mesmo? É uma questão e central liberação hoje. da maconha? É uma questão central. Vamos discutir todas elas. Vamos começar pelas armas. Tá. De 2019 para cá, quadruplicou o número de CACs. Tá. Os tais caçadores, colecionadores e atiradores. Bom, colecionador pode ter até 60 armas, caçador pode até ter 30, ou o contrário, tanto faz. Por que alguém precisa de tanta arma se o cara é um colecionador? Muito bem. Caçador de quê? Só se for caçador de gente. Caçador no Brasil? Javali? Só javali no interior que virou uma praga, na lavoura. Né? Mas, evidentemente, as pessoas não estão caçando javalis. Deve ter um monte de caçador aqui em São Paulo. Aliás, hoje o STF, numa decisão correta, já formou maioria para tornar sem efeito por hora os decretos do Bolsonaro sobre as armas. Está suspenso? Corretamente. Está uma liminar suspendendo. Né? Essa liminar foi referendada agora por 6 ministros. Né? Porque ela foi considerada inconstitucional? Antes de tudo, ela é ilegal, porque todo decreto regulamenta a lei. O que é um decreto? O decreto regulamenta a lei. Nesse caso, o decreto regulamenta o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei. Só que você não pode ter uma regulamentação que contraria o espírito da lei.
O espírito da lei era controlar armas. Os decretos do Bolsonaro incentivam armas. Então, eles são ilegais, em primeiro lugar. 2, a segurança pública é uma garantia constitucional. Então, também agride a Constituição. Quando isso apareceu, quando ele começou com isso, tinha 19 dias de governo, foi o primeiro decreto dele sobre armas. Eu já apontei ali a inconstitucionalidade e disse o óbvio, isso vai ajudar o crime organizado. Não deu outra. Os CACs hoje são a principal fonte de armas do crime organizado. Isso aqui não é um chute, isso é um dado de reportagens absolutamente comprovadas, né? 2, o Exército fazia o rastreamento das armas pesadas que entravam no Brasil. O Bolsonaro acabou com esse rastreamento. Então, entra a arma pesada no país e você não sabe para onde vai. Me diga uma coisa, a quem interessa entrar um rifle no país? A quem interessa entrar uma bazuca? A quem interessa entrar pistolas de uso proibido? E você não ter como rastrear o destino delas. Ao menos isso. Não, parece horrível mesmo. Vai para onde? Evidentemente, o que aconteceu? Um monte de gente se inscreveu como CAC e não é CAC. Ele é bandido. Então, o PCC agora se diz CAC. Tem um monte de gente do PCC que é CAC. Tem um monte de miliciano que é CAC. Tem um monte de... Virou uma farra, virou um absurdo isso. Você está dizendo que essas armas não se pode rastreá-las. Não se pode. Não, o Bolsonaro proibiu o rastreamento. Elas não podem ser rastreadas. E outra, se insistiu muito que era... É que isso é um absurdo. Claro que é um absurdo. Total, absoluto. Se insistiu muito que era autodefesa. Vem cá, o Bolsonaro permitiu, um dos decretos dele permite que você ande com 6 armas para se defender. Alguém precisa de 6 armas para se defender? Porque, assim, se é um assalto, primeiro que eu já recomendo que a pessoa sendo assaltada, precisa tomar muito cuidado, porque o bandido, se o cara é bandido mesmo, ele tem experiência naquela porra, você não tem. A chance de você tentar reagir, levar um tiro na cara, é enorme. Mas para você ter essas armas aí, a princípio, você faz um curso, você se capacita. Não, acabou, não tenho nada, cara. Acabou. Você vai lá, agora se inscreve, não tem mais o exame psicológico. Acabou, você vai lá e compra arma. Acabou, não tem mais nada. Não precisa saber se você é psicopata, não é psicopata, se você é um maluco, se você não é um maluco. Acabou. Vá pedir para o Exército hoje, me dá a lista. Aliás, aconteceu semana passada. Pediram para o Exército, escuta, como é que faz para vocês rastrearem essas armas? Sabe o que o Exército respondeu? Nós precisaríamos de 18 homens ao longo de 6 meses para fazer isso, e nós não temos esses homens. Se o Exército... 18 não, 12. Se o Exército não tem 12 homens para ficar 6 meses trabalhando para rastrear armas, o Exército está fazendo o quê? Eu estou com medo. Vai que a Bolívia resolve invadir o Brasil. O Exército está pintando meio fio. Vai tomar uma surra naval da Bolívia. Eles têm só um barco lá no lago de Tic-Taca, Taca-Taca, sei lá como é que é. Eles não têm mar, né? Então, assim, é um absurdo. Virou a casa da mãe Joana. Agora, quem é que ganha com isso? O Igor ganha com isso? Ganha porra nenhuma. Não. Eu ganho com isso? Nada. Entendeu? Aí muitos dizem, não, mas é a liberdade individual. É que a liberdade individual no Brasil está virando assim uma espécie de abstração. Eu estou muito oprimido porque não poderia comprar armas, mas você iria comprar armas? Não, mas estou oprimido mesmo assim, então vai se fuder. O problema é, as pessoas estão comprando armas, as pessoas estão morrendo, estão matando. A coisa é tão grave, Igor, que o Bolsonaro enche a boca, e é por isso que eles me detestam, mas fazer o quê, né? Vocês vão ter que me engolir, como disse aquele. O Bolsonaro fala, caíram os crimes no Brasil e tal. De fato, em 2021, o crime caiu em relação a 2020. O total de crimes. Uhum. Só que aumentou o número de crimes com arma de mão. Por quê? Entendi. Porque aumentou... Porque o cara tá no bar, o cara vai lá, entendeu? Alguém fala do meu Corinthians e tal, e diz porque é que o natural é ser corintiano, isso é uma condição inata do ser humano. E só não ser corintiano... Não é. Quando... É claro que é. Só não é corintiano quando você sofre algum desvio de educação no meio do caminho. Aí você, entendeu? Você se desvia, né? É seduzido por outras coisas. E aí o outro se zanga com uma teoria que é científica e arranca a arma, entende? Em vez de brigar. Briga com a mulher, arranca a arma. Aí o Bolsonaro fala o absurdo dos absurdos. Tem a questão do feminicídio, que, sim, é grave no Brasil. Feminicídio não é só matar mulheres. Feminicídio é matar mulheres porque quando ela mulher. morreu porque ela é mulher. Na briga de casal,
geralmente é feminicídio mesmo. O cara matou a mulher porque ele é mais forte, porque ele manda em casa, porque ele tá não sei o quê. Porque ele é ciumento. Porque ele é ciumento, e vai lá, enche ela de porrada, mata, dá tiro e tal. Aí o Bolsonaro disse, não precisa Lei Maria da Penha, precisa de uma pistola. Olha a barbaridade que é isso. O Bolsonaro acha que a mulher deve andar com a arma na cinta. Caso o marido venha bater nela, ela mata ele. Não, não é assim. Tem filhos em casa. Entende? Então, assim, é um sujeito que barbariza todo o debate. Quando fala, Reinaldo Azevedo batia na esquerda, agora bate... Porque esses caras não são liberais, eles são psicopatas, são doentes mentais. Essa tara pela arma, inclusive, é uma tara importada, é uma tara que vem dos Estados Unidos. Que, aliás, olha, você quer ver uma coisa? Eu já vi alguém falando isso aqui. Eu adoro esse assunto, é fascinante. Nos Estados Unidos, você pode ir no Walmart e comprar a sua arma. Certo? Em alguns estados. Em alguns estados. Mas todos os redneck ali, aquele meião, você vai, compra. Né? É muito mais fácil do que comprar cigarro. É muito mais fácil do que comprar cigarro. Aí eu já não sei. É mais fácil. É mais fácil porque o cigarro, aquela coisa que eles têm com cigarro, mais fácil do que comprar café, que eles consideram droga. Então, assim, você vai comprar arma. Os Estados Unidos têm o mesmo IDH da Alemanha, certo? Índice de Desenvolvimento Humano, país rico, como a Alemanha. Na Alemanha, você não pode andar armado, você pode ter arma na sua casa. Tem que justificar, você pode ter. Aliás, em todos os países europeus. O que você não pode fazer é... Sou a favor disso, diga-se de passagem. Que eu também sou. Sabe quantas mortes a Alemanha tem por 100 mil habitantes? Quantos homicídios por ano a Alemanha tem? Não faço ideia. 0,7. Pode procurar. Sabe quantos homicídios os Estados Unidos têm por 100 mil, tendo o mesmo IDH, a mesma riqueza? 5,5. Então, querido, a circulação de armas, a simples circulação de armas, multiplica o número de homicídios por 8. Porque, na verdade, e eu não estou falando de comparando um país pobre com um país rico. São dois países ricos. Eu não estou comparando a IDH miséria. igual. Eu não estou comparando a miséria brasileira, a desgraça brasileira, com os Estados Unidos ou com a Alemanha. Eu estou comparando a Alemanha com os Estados Unidos. Né? Então, uma diferença brutal, inclusive, entre posse e porte. O porte é andar armado por aí. Aí é o jogo do Corinthians, Isso não do faz Flamengo, muito sentido para mim. Podendo estar armado porque eu tenho aqui o papel que eu posso estar armado. Porra, o cara fica esquentado, fica puto, saca a arma. Entende? Quando menos, às vezes, até para se defender. Mas será que essa é a melhor saída? Para se defender, vai um cara grandão, sou meio pequeno, em vez de eu correr, o que também seria legítimo, para não matar ninguém. Porra, é morte de que eu estou falando. É. Se atira. E, às vezes, atira sem precisar. Né? Nem está sendo ameaçado, digo. Né? Então, assim, é um desastre isso. É um desastre civilizacional, cara. É um desastre civilizacional, porque... Mas a gente entrou nesse assunto porque eu disse que eu achava que isso não era um assunto primário, assim, pra gente resolver agora. Mas ele se torna porque ele o se nosso torna, mas presidente... hoje, veja só, o nosso presidente transformou isso. O que ele disse? Povo armado jamais será escravizado. Uhum. Já falou isso algumas vezes. Que é uma tolice, que inclusive, veja que ele não pensa a arma como autodefesa. Quando você fala povo armado jamais será escravizado, você está pensando a arma como instrumento político. Você está pensando a arma do ponto de vista da luta armada. É curioso, porque sempre se fala da esquerda brasileira, não sei o que e tal, e eu já tretei muito com elas, e quando precisa eu treto mesmo, ainda hoje, se precisar. Né? Treta menos hoje, não está no poder, eu gosto de tretar com gente que manda. Que aí sim, aí é gostoso, aí é bom. Povo armado jamais será escravizado, você está dizendo que as pessoas vão se armar contra o poder. O único presidente da história do Brasil que prega luta armada no poder é o Bolsonaro, um presidente de extrema-direita. A esquerda, quando pregou luta armada, eram grupos guerrilheiros, foram exterminados, né? Alguns de uma maneira... Muita gente morreu lutando, mas muita gente morreu assassinada mesmo. Né? Depois de presa, torturada. Né? Agora, nunca houve um presidente na República Brasileira que pregou luta armada no poder.
né? O João Goulart, que foi derrubado em 64, nunca pregou luta armada. Nunca, jamais. Não há uma palavra dele a favor da luta armada. Né? O Bolsonaro prega a luta armada.